Entre os especialistas, é comum o alerta de que não há propriamente uma juventude, mas várias, definidas e caracterizadas segundo diferentes situações, vivências e identidades sociais. Para facilitar a compreensão, vamos combinar aqui que faz parte da juventude os jovens que têm entre 15 e 29 anos. Em geral, a juventude é considerada aquele período da vida que as pessoas saem da adolescência para a vida adulta e sofrem transformações biológicas, psicológicas, sociais e culturais. As juventudes no Brasil formam quase 20% da população e sofrem nesse momento de pandemia de forma particular pela falta de trabalho e de oportunidades para o crescimento cultural. Além disso, continua sendo a maior vítima das violências nas cidades. A principal praça onde todas essas juventudes se encontram hoje está aqui, na tela de um celular. E por trás dela, além da beleza da comunicação entre os jovens, existe também um território de solidão, manipulação, exploração e violência. O último sínodo sobre a juventude, promovido pelo Papa Francisco, colocou a relação dos jovens com a tecnologia como uma questão crucial. Em geral, a juventude é considerada aquele período da vida que as pessoas saem da adolescência para a vida adulta e sofrem transformações biológicas, psicológicas, sociais e culturais. Durante o encontro com o Papa, os participantes do Sínodo mostraram que a juventude precisa tomar consciência de que no mundo digital existem gigantescos interesses econômicos, capazes de criar formas de controle que são invasivas, produzindo mecanismos de manipulação das consciências e do processo democrático. E uma das maiores preocupações diante das juventudes hoje é a falta de emprego. Nos lugares mais pobres, o trabalho também adquire um significado de resgate social, enquanto a sua falta é um dos principais problemas do Brasil. Há outras possibilidades de se aproximar da realidade das juventudes nos dias de hoje. Mas, ao escolher essas duas questões, o desafio do mundo mediatizado e o desemprego, pode-se alcançar os jovens das várias classes sociais e que vivem em todas as regiões do país. O documento preparatório para o Sínodo dos Jovens, realizado 2 anos atrás, mostra o universo digital como o principal lugar onde os jovens se encontram, estudam e compreendem o mundo. O mundo digital é um âmbito de participação sociopolítica, de cidadania ativa e pode facilitar a circulação de informação independente, capaz de tutelar eficazmente as pessoas mais vulneráveis, revelando as violações dos seus direitos. Mas pode também expor ao risco da dependência, do isolamento e da perda progressiva de contato com a realidade concreta, impedindo o desenvolvimento de relações interpessoais autênticas. Novas formas de violência se propagam também através das redes sociais. Por exemplo, o cyberbullying. De igual modo, a web constitui um canal de divulgação da pornografia e de exploração das pessoas para fins sexuais. Um curta-metragem disponível na internet conta, sem pronunciar uma palavra, o grande drama do cyberbullying. Amanda Michelle Todd era uma adolescente canadense de 15 anos, vítima de cyberbullying, que se enforcou em sua casa. Antes de sua morte, Todd postou um vídeo no YouTube no qual ela usou uma série de cartões flash para contar sua experiência de ser chantageada para expor seus seios via webcam e de ser intimidada e agredida fisicamente. O vídeo se tornou viral após sua morte, resultando na atenção da mídia internacional. O vídeo teve mais de 14 milhões de visualizações em fevereiro de 2021.
perigo para os jovens nas redes sociais? E se há, quais são esses perigos? Sim, há perigo nas redes sociais. Apesar de ser um universo que tem muito conteúdo bom, que privilegia o estudo, o acesso à informação, há perigos também. A gente sabe que o uso da internet cresceu muito nos últimos anos no nosso país, em especial nesse período de pandemia, né? As pessoas estão mais conectadas e os adolescentes principalmente, eles acabam passando mais tempo na internet, mais conectados através, né, dos novos aplicativos. E entre esses perigos, um deles é não ter limite de tempo de uso, não ter o diálogo com os pais. Então, o limite de tempo de uso da internet ele é um perigo, quando também não vem acompanhado dos pais, né? Quando os pais não acompanham essa navegação dos filhos, dos adolescentes, dos jovens. É necessário, então, que haja esse acompanhamento, essa conversa, esse diálogo também entre pais e filhos, para que se conheça um pouco de que páginas eles andam navegando, que redes sociais eles estão usando. Então, a gente precisa ter muito cuidado com que tipo de informações que a gente deixa disponível na internet ou que tipo de informação a gente resolve publicar, compartilhar, porque até mesmo as pessoas estranhas têm acesso a essas informações. E muitas vezes essas pessoas estranhas não são aquelas que querem se tornar nossos amigos, são aquelas pessoas que vêm com más intenções atrás das fotos, atrás das informações pessoais que são publicadas na internet. Outro detalhe muito importante é cuidado com as fotos. Muitas vezes, no impulso do momento, a gente acaba postando fotos de festas, de eventos, de locais que a gente está, e essas fotos acabam indo parar em qualquer lugar, podem também viralizar na internet. Ou uma foto dessa pode comprometer você. Enquanto jovem, a gente está tranquilo, pensando em só simplesmente em curtir com os amigos, é uma foto, é uma farra, é uma festa que eu estou fazendo. Mas essa foto, quando eu for procurar um emprego, se essa foto parar na mão de alguém que está fazendo uma entrevista comigo, essa foto vai ficar legal na foto ou não? Muitas pessoas querem viralizar na internet, ou seja, querem ficar famosos. Então acabam postando conteúdos, se sujeitando muitas vezes a, como que eu posso dizer, a fazer algo vergonhoso para poder viralizar na internet, ou então até mesmo algo perigoso. A pesquisa de uma empresa de revenda de celulares mostrou que 96% das pessoas com até 23 anos levam o celular até para o banheiro. E o site de tecnologia educacional Microduino repercutiu a informação, lembrando que é preciso formar cidadãos digitais. A educação também foi lembrada na preparação para o Sínodo dos Jovens, quando se fez alerta de que o funcionamento de muitas plataformas acaba por favorecer o encontro entre pessoas que pensam do mesmo modo, obstruindo o confronto entre as diferenças. Estes circuitos fechados facilitam a divulgação de informações e notícias falsas, fomentando preconceito e ódio. O ódio é alimentado de que forma nessas redes sociais? Olha, o ódio ele é alimentado por dois fatores, a meu ver. Primeiro, o anonimato, porque as pessoas conseguem ficar anônimas na internet ou se sentirem anônimas para comentar, para criticar, para postar um vídeo, filmar um vídeo na rua, em qualquer lugar e postar na internet. Então, esse anonimato, muitas vezes, ele dá a sensação de que eu posso tudo na internet. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? As leis também não funcionam assim. Então, quem está na internet não é anônimo, apesar que esse anonimato que as pessoas sentem acaba causando alguns discursos de ódio. Um outro ponto também são as bolhas que a gente fala na internet, né? Quando eu vivo em bolha, eu vivo com o meu grupinho, é como na escola, né? Eu tenho as pessoas que são mais próximas de mim, então eu tenho esse grupinho aqui na escola, eu tenho esse grupinho aqui na minha comunidade. Esses grupos acabam dando um sentimento também de liberdade e poder ali dentro. Mas eu acabo não me abrindo ao diálogo com os outros grupos, com os outros pensamentos. Então eu acabo ficando dentro da minha caixinha de pensamento, porque essa bolha, inclusive, ela é beneficiada pelos algoritmos das redes sociais, porque eu procuro mais aquele tipo de conteúdo. Então a rede social, o algoritmo, ele entende, olha, essa pessoa, o Fabiano, ele gosta de casa azul, então ele vai mostrar muito mais casa azul para o Fabiano do que ele mostraria uma casa vermelha, cor-de-rosa, qualquer outra cor. Então, isso também faz com que eu fique mais fechado nessa minha bolha de comunicação e não abra os olhos para o diferente, para o outro,
que está se comunicando e também querendo um diálogo diferente. Então, esses dois pontos, né, o anonimato e as bolhas, elas acabam contribuindo com o ódio na internet. Segundo informação publicada pela Fiocruz, no cenário excepcional da atual pandemia, o consumo da internet tem aumentado a sociabilidade digital das juventudes, considerando desde uma visão geral apenas as aulas online e a conservação dos seus relacionamentos por meio de redes sociais e aplicativos. De acordo com as pesquisas da Fiocruz, eu queria saber do senhor quais as principais razões que levaram os jovens a consumir mais internet durante esse período da pandemia. Eu acho que a pandemia ela acelerou um processo que vinha em curso, né? Uma certa diluição das fronteiras entre o real e o virtual. Até recentemente, isso era muito demarcado como dois mundos diferentes, né? Um online e o offline. E a pandemia ela acelerou essa percepção de que não há essa diferença, né? E acho que se hoje a gente pode estar aqui discutindo isso é porque essa fronteira foi diluída no último ano, né? Então, esse maior consumo de internet, ele tem produzido não só um aumento de uso de mídias sociais ou de games, como se inicialmente se pensa quando fala em juventude, mas uma sequência de trabalhos e atividades em modelo remoto que até então a sociedade estava com um pouco mais de dificuldade, né? E quando a gente pensa em uso de tecnologias, em consumo de internet e pandemia, isso vem por um grande vetor, né, que foi uma estratégia fundamental utilizada para a mitigação do contágio do SARS-CoV-2, que é o distanciamento ou o isolamento social, né? Então, pensar que esse consumo de tecnologia está associado a uma medida que hoje ainda é fundamental, que é o distanciamento social. Daí que a gente deve ter cuidado na resposta de não parecer que esse consumo ele é ruim, porque hoje aumentar o consumo da internet significa, na maior parte dos casos, se manter em isolamento social. Então, a curto prazo, isso é fundamental. Agora, se diante dessa colocação a gente pensa um pouco, né, em juventude, e aí incluindo aqui juventude adultos jovens e adolescentes, né, quais algumas características a gente pode pensar para esse grupo? Existe nesse grupo uma maior facilidade de aprendizado e de manejo, né, de diversos dispositivos virtuais. São gerações, né, que cresceram mais precocemente inseridas, ou seja, o seu desenvolvimento muitas vezes se deu através desses dispositivos e plataformas, né? Como um terceiro ponto, são sim pessoas que recorrem ao lazer, né, nessas plataformas, e isso automaticamente a gente pensa nos jogos, mas que também recorrem ao trabalho. E aí é uma importante ponderação que é mais demandado para esse grupo uma maior experiência, uma maior expertise, né, por exemplo, na hora de se conseguir um emprego. Então, novamente, a gente vai ter que ter cuidado para não associar, né, o consumo da internet com o lazer pela juventude. Isso está posto, isso é verdade. Mas há também uma grande necessidade de trabalho. Muitos jovens vão conseguir seus primeiros trabalhos mobilizando e manejando dispositivos digitais. Uma coisa é certa e ninguém pode fechar os olhos para ela. O uso excessivo das tecnologias digitais pelos jovens pode trazer diversos problemas como isolamento social, narcisismo, depressão, ansiedade e dependência. E até para a capacidade de pensar, o uso desregulado de redes sociais pode provocar diversas patologias relacionadas ao excesso de informações não processadas, que terminam por gerar uma sobrecarga na cabeça, ao invés de ajudar o jovem a chegar ao conhecimento. O uso desregulado da tecnologia digital pode causar algumas doenças, né? Queria que o senhor explicasse um pouco sobre isso para a gente. Então, acho que não há dúvida, como você colocou, que um uso desregulado, né, um mau uso ou um uso excessivo da tecnologia pode sim causar, né, transtornos, distúrbios ou ainda doenças. Podemos, assim, trazer alguns grupos de problemas para tentar explicar melhor. Problemas físicos, como os visuais, auditivos, posturais e o sedentarismo, né? Nem todo o uso de tela leva ao sedentarismo, mas a maioria sim. Alguns transtornos psiquiátricos ou comportamentais, como sintomas de ansiedade, depressão, alterações de sono e de alimentação. É interessante a gente vendo de como um problema ele costuma estar associado ao outro, não são problemas isolados,
especificamente dentre os problemas psiquiátricos, né? Transtornos de dependência, já catalogados na Classificação Internacional de Doenças em sua versão número 11, né, como dependência digital e jogos perigosos, e um grupo que eu vou chamar aqui de situações de risco, né, que são problemas associados ao estímulo do uso abusivo de substâncias, às diversas formas de violência, ao estímulo, muitas vezes, ao comportamento suicida e às autolesões, e a violências como o bullying, por exemplo. Então, o uso deturpado, o uso abusivo ou excessivo da tecnologia pode, sim, provocar, em alguns indivíduos já previamente vulneráveis, principalmente, diversos problemas como esses que a gente pôde tentar listar. Volta-se à questão de antes. Como educar melhor a nossa geração para o mundo digital? A Igreja Católica enfrenta esse desafio com um especial compromisso. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um site, as redes sociais dos Jovens Conectados, que é um trabalho a nível do setor de juventude da CNBB, que é um dos maiores trabalhos na missão virtual, digital de evangelização da juventude. Inclusive em suas redes sociais, em seu site, os Jovens Conectados, tem até ferramentas para a formação de assessores, grupos de jovens, liderança, só que ainda o engajamento da juventude é ainda muito baixa, se comparada à quantidade de jovens católicos que nós temos hoje. Talvez até porque falta um pouco mais de dinamismo. Hoje a juventude, quando procura o mundo virtual, as plataformas virtuais, o mundo digital, vai muito na dimensão dos streams, dos jogos, dos games, e isso ainda nós carecemos muito. Então a igreja já tende a trilhar um caminho maior e melhor nisso, inclusive com a encíclica do nosso Papa Francisco Christus Vivit, ele dá alguns direcionamentos e também os documentos da CNBB sobre a evangelização da juventude, mas ainda é uma missão aquém da grandiosidade ou realmente desse público, né, das juventudes, né, dos diversos cenários de jovens. Então temos ainda muito a percorrer, um caminho muito grande para alcançar esses jovens do mundo digital e virtual, mas tem passos dados. Mas, como eu disse, ainda aquém das possibilidades e do engajamento que a gente esperaria tanto. Na exortação apostólica Christus Vivit, o Papa mostra que a tecnologia tem mostrado uma outra face, aquela de certos vícios. Este perigo se manifesta de diversas formas como isolamento, preguiça, desolação e tédio. O Papa Francisco conclui que existe evidências de que os jovens do mundo inteiro estão consumindo excessivamente produtos eletrônicos. Acredito que mesmo antes da pandemia, a juventude não tem sabido, talvez, como organizar ou trabalhar com um vazio existencial que cada um de nós trazemos. E como diz um filme da minha infância, História Sem Fim, o vazio não pode ser destruído, só preenchido. E talvez essa dinâmica dos eletrônicos, do digital, dessa vida virtual, tem sido uma forma que a juventude tem encontrado de preencher um vazio que, ao longo do tempo, pelos diversos distanciamentos ocorridos, tem tido falta, por exemplo, da brincadeira de rua, da brincadeira de estar junto, de pique-esconde, pique-pega, que foi substituindo por outros estilos de brincadeiras mais no sentido individual. E nesse tempo de pandemia, com o distanciamento social realmente necessário para o cuidado do contágio, este vazio ainda aumentado teve que ser preenchido talvez por essa forma, né? O consumo do eletrônico, o consumo do digital, do virtual, até para preencher o vazio do contato, do dar o rolê, de sair para fazer os seus rolês no sextou, no sabadou, como a juventude mesmo fala. Então esse vazio que tem se tornado grande demais, eu acredito que a forma de preencher que a gente tem encontrado, inclusive na forma de interação do outro lado da câmera e com a realidade dos filmes, da arte, da música, tem sido as ferramentas virtuais digitais e os eletrônicos. Talvez daí esse aumento grande deste consumo dos jovens por estes meios. Até mesmo nós adultos, nesse tempo, ampliamos o nosso consumo da digitalidade, né, do virtual. E talvez careça nessa dinâmica
da igreja entrar nesse mundo digital, como foi a nossa primeira fala, justamente para tentar mostrar ao jovem que a conexão que realmente pode preencher esse vazio de um modo eterno e completo é só uma conexão divina. E para essa conexão divina, por mais que podemos encontrar nos meios virtuais digitais algo que nos aproxima de Deus, mas é uma conexão que nasce daqui e daqui. Sentimento, coração e inteligência. Conectar-se com aquele que já conectou conosco e o único que pode preencher o vazio real da nossa existência, da nossa vida e dar um sentido e um... Duas pesquisadoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e uma da Universidade de São Paulo fizeram um trabalho de campo no município de Tavares, no Rio Grande do Sul. A intenção foi conhecer as práticas relativas ao consumo midiático e uso de plataformas digitais por jovens de 18 a 24 anos. Nós vimos então que esses jovens eles têm um vínculo familiar e com a cidade muito forte. São jovens que vivem a realidade familiar, tanto no sentido afetivo, quanto no sentido de ambiente e também no sentido profissional, porque a maioria deles, por serem de uma região simples e que não dá muitas condições para o jovem sair, para o jovem estudar na cidade, se desenvolver profissionalmente, e são poucos os jovens que têm condições de sair da cidade para buscar essa formação. Então, a maioria dos jovens acaba dando continuidade à atividade profissional de subsistência da família. Como a região é uma região ou de pesca ou da agricultura, então a maioria dos jovens segue a atividade dos pais, começando junto com eles e lá pelas tantas até substituindo os pais nessas atividades. E aí, com isso, a maioria deles também acaba deixando de estudar no ensino médio, justamente porque eles não têm a perspectiva de um vestibular, a não ser que eles saiam da cidade. E tem uma opção próxima, que é a cidade de Pelotas e Rio Grande, que oferecem uma formação, mas também são poucos os que podem ir a esses lugares diariamente para desenvolver a sua formação. E depois da formação, eles também não sabem onde eles vão aplicar o conhecimento, a não ser que seja fora da cidade. E muitos não têm essa condição. Então, por isso que eles acabam não tendo a perspectiva de estudar. E como precisam trabalhar, então geralmente eles saem do colégio no ensino médio. Mas alguns deles ainda permaneciam no ensino médio e também alguns já faziam a faculdade, né? Então eles circulam entre essas possibilidades. E aí, então, já trabalhando, mesmo na casa dos pais, como a cidade é um ambiente pequeno, eles acabam também casando cedo, porque acabam, assim, não tendo muito tempo para a própria vida da juventude, né? Para as coisas características da juventude. A democracia deve estar sempre evidente quando se fala de consumo de mídia pela juventude e por isso é preciso que a sociedade consiga criar uma geração crítica no consumo que faz das mídias e que seja capaz de promover mudanças positivas. Toda forma de conteúdo ela é patrocinada, né? Então, por exemplo, um telejornal, ou mesmo um jornal impresso, a gente vai olhar, aquele jornal ele é recheado por anunciantes, por publicidades, né? Onde marcas estão ali para promover seus produtos, seus serviços ou a própria marca para a sociedade de uma forma geral. E essa promoção sempre tem um objetivo comercial, ou seja, é um anunciante, uma marca, que quer oferecer algo para as pessoas, mesmo que seja uma ideia, mas que ela vai lucrar a partir com aquele consumo, né? Se o espectador consumir aquele conteúdo, ou aquela ideia, ou aquela proposta de produto, aquela proposta de serviço, ou até mesmo a proposta de assumir uma tendência. Então, ele vai lucrar. Então, ele tendo aquele interesse comercial, eu como espectador deveria me perguntar: o que essa marca, o que esse anunciante está me oferecendo? O que ele está querendo que eu faça? Que ideia que ele quer que eu siga? Que produto que ele quer que eu compre? Que serviço que ele quer que eu consuma, né? E com que interesse ele quer que eu desenvolva esses consumos?
Bom, a partir do momento em que eu entendo o interesse do anunciante ou da marca anunciante, eu então deveria confrontar a informação que ele me oferece com outras fontes que me falem sobre essa mesma informação. Então, por exemplo, quando alguém me diz que um produto alimentício é orgânico ou é integral, eu deveria olhar a composição desse produto e realmente buscar em outra fonte para ver se realmente esse é um produto orgânico, integral, que vai me trazer aqueles benefícios, né? Se eu ouço num anúncio que eu posso consumir um determinado suco quantas vezes eu quiser naquele dia, então eu deveria buscar a informação nutricional desse suco, por exemplo, e confrontar a informação que eu recebi no anúncio. Ainda dentro do contexto do consumo de mídia, os jovens de hoje estão expostos às modas dos novos aplicativos. Um caso particularmente sério é o aparecimento do TikTok, chamada rede social do momento, que é muito popular entre os jovens, mas que tem idade mínima para acessar de 13 anos. Como chama o cara que filma a missa? Como? Cameraman. Como que está sendo produzir esses conteúdos aí, essa linguagem tão jovem? Me conta um pouco da experiência do senhor aí nas redes sociais. O TikTok apareceu na minha vida de uma maneira bem engraçada, porque inicialmente eu tinha bastante preconceito com o TikTok, né? Eu assistia os vídeos e eu dizia nunca que eu vou fazer isso, né? Eu até achava alguma coisa interessante e comecei a mudar um pouco minha opinião quando vi outros padres, né, até padres de outros países, se utilizando dessa ferramenta e pensei que também pudesse ser eficaz. Estava naquele auge, né, da pandemia, na primeira onda, todos nós afastados da vida pastoral por conta do distanciamento social que foi necessário e que é necessário. E aí nós nos vimos assim um pouco ociosos, né? Então, para usar essa ociosidade um pouco de maneira mais produtiva, então eu decidi pessoalmente entrar nesse mundo que para mim ainda era um pouco estranho. E é esse um pouco o meu papel, de estar presente ali, mostrando a minha vida de sacerdote, a minha vida de padre, mostrando o que a igreja faz, mostrando o que a igreja ensina, para que isso seja verdadeiramente íntimo para a vida do jovem, né? Para que não seja algo estranho para ele. E a experiência tem sido muito boa, né? De muita partilha, tenho conhecido a vida de muitas pessoas que se sentem à vontade por causa dos vídeos para partilhar a sua vida, para colocar ali as suas questões. Em algumas situações pude até dar aconselhamentos, né? Porque você acaba se comunicando com o seu público ali e tive muitas oportunidades de poder partilhar, aconselhar, em alguns casos até interferir no bom sentido em algumas situações por causa desse contato, dessa comunicação que foi possível, né? Os jovens parecem se interessar por aplicativos assim porque eles têm alguns segredos. O sucesso do TikTok se dá em parte por conta da inteligência artificial do aplicativo, que detecta quais vídeos têm maior potencial viral. Isso porque a plataforma foi criada justamente para tornar as criações de seus usuários virais. Primeiro, dentro do próprio TikTok e geralmente, como consequência, em outras redes sociais. É importante realmente o jovem estar conectado ali nas redes sociais, tanto com relação às informações também, né? Muita coisa a gente sabe que chega pelas redes sociais. Como o senhor avalia, então, a presença do jovem aí na internet? Seria uma irresponsabilidade da nossa parte, enquanto evangelizadores, não tomar parte disso e não fazer presença nas redes sociais, uma vez que nós temos de tudo, né? A gente até costuma dizer que às vezes a internet se torna terra de ninguém. Todo mundo diz o que quer, na hora que quer, da forma que quer, todo mundo acha que sabe sobre tudo. E os jovens, eles correm o risco de encontrarem informações que talvez não estejam comprometidas com a verdade. O nosso papel enquanto igreja é estar presente com esse comprometimento de levar uma boa informação, de levar uma boa formação, de apresentar valores que possam contribuir com a vida, com a formação desses jovens,
de maneira comprometida, de maneira a abordar princípios, valores. A nossa preocupação talvez seja essa, porque nós sabemos, nós estamos vivendo isso aí e os tempos atuais têm deixado isso cada dia mais evidente, o quanto você ter acesso a esses meios não significa necessariamente que você vai ter acesso a uma boa informação, né? Nós somos muito cheios de informação, mas com pouca formação, né? Então é preciso que nós estejamos presentes para dar a capacidade desses jovens de ter um mínimo de criticidade para poder selecionar aquilo que verdadeiramente vai contribuir, né, para o crescimento e para o amadurecimento deles, e aquilo que, na verdade, vai apenas dispersar ou vai apenas causar neles mal-estar, confusão, né, como nós vimos por aí. As fake news, as informações ditas de maneira deturpada, a tudo isso eles estão expostos. Então nós precisamos também estar presentes nesses lugares para defender os nossos jovens desses lobos, né? Depois do intervalo, vamos continuar nossa reflexão aqui. Vamos tratar de um gravíssimo problema que atinge todas as juventudes do Brasil: o desemprego. Até já! O programa Primeiro Plano está de volta. Hoje estamos tratando da situação das juventudes. Vamos lá, Vinícius! Democracia e Mundo do Trabalho em Debate é um site idealizado por profissionais e pesquisadores universitários de instituições públicas e privadas, com atividades voltadas ao campo do trabalho. O site mostra pesquisa revelando que o otimismo dos jovens brasileiros está no menor patamar desde 2012. A pesquisa realizada com 1.000 jovens de 16 a 25 anos mostrou que o percentual que enxerga seu futuro com otimismo caiu para 45%. Há um alerta aqui também importante. O sistema escolar e educacional e os discursos de ódio na política nacional são vistas pelos jovens como principais problemas para os próximos anos. Alguns motivos expostos nessa pesquisa são as recentes crises econômica e a pandemia da Covid-19. A maior preocupação dos jovens é o desemprego. 46% responderam que seu maior temor é a falta de oportunidades no mercado de trabalho. Por que os jovens têm medo do futuro em relação ao trabalho? Os jovens, eles têm, historicamente, os maiores índices de desemprego. Isso não acontece só no Brasil, mas em todo o mundo. E a gente está passando por uma crise econômica no Brasil que atingiu o país em 2016, 2017, que se aprofunda agora durante o período de pandemia, que também se coloca num momento de aumento das novas tecnologias que são poupadoras de força de trabalho. Então, os jovens, eles têm medo do futuro porque justamente não tem muito espaço, ou não tem espaço suficiente para conseguir agregar esses jovens no mercado. Se a gente for, por exemplo, que a juventude, ela não tem a falta da experiência, que é uma das questões que se coloca, né? E muitas vezes agora com as políticas de diminuição do Estado, com diminuição e sucateamento das políticas de educação, né? Muitos jovens, eles acabam saindo do mercado de trabalho, saindo da escola e ficam os chamados nem, ficam fora do mercado de trabalho e fora da escola. E essa situação é ainda pior em países que não têm uma infraestrutura pública adequada, né, que os países do sul global. E no caso do Brasil, principalmente, tem um viés bastante relevante de classe, e de raça e de gênero também. Então, se a gente for pensar alguns estudos relativos ao mercado de trabalho e de juventude que foram publicados, né? O próprio DMT publicou um estudo relacionado ao desemprego dos jovens durante a pandemia, e a gente tem dados que houve um crescimento do índice de desemprego geral do mercado de trabalho, né? Mas os jovens entre 17 até 24 anos foram os que mais aumentaram, os jovens entre 14 e 17 anos
eles aumentaram, a taxa de desemprego aumentou de 39,2% no quarto trimestre de 2019 para 42,7% no quarto trimestre de 2020. Ou seja, é um índice muito assustador, né? Principalmente, então, para aqueles jovens que não têm, que têm uma escolaridade mais baixa, né? Que são de classe mais, de uma classe mais pobre, as oportunidades não são boas, são muito ruins. A Fundação Getúlio Vargas identificou o problema entre os jovens chamados de NEM. O percentual dos jovens de 20 a 24 anos que nem estudam e nem trabalham subiu de 28,6% no último trimestre de 2019 para 35,2% no ano passado. Posso citar aqui que o problema do desemprego não é recente. Por exemplo, em 1996, Jeremy Rifkin, no livro O Fim dos Empregos, o contínuo crescimento do desemprego em todo o mundo, especialmente em virtude do crescente avanço tecnológico. Daí ele falar em desemprego tecnológico. Pesquisas mais recentes têm apenas corroborado com a situação trazida por Rifkin, especialmente em virtude da automação e da digitalização. Por exemplo, em um artigo publicado em 2017 na Harvard Business Review, estimava-se que esse potencial para automação difere entre os países, variando de 40% a 55%. Ou seja, em torno de 50% da economia mundial seria, segundo esse estudo, afetada pela automação. Aliás, em 2013, um estudo da Oxford Martin School já anunciava que 47% dos empregos desapareceriam em 20 anos, até 2033. Isso porque a maioria dos empregos tenderia a ser automatizada. Mas esse é apenas um exemplo. Um documento muito interessante foi lançado em outubro de 2020. É o The Future of Jobs Report 2020, do Fórum Econômico Mundial, no qual entra em discussão um elemento que agravou bastante o desemprego, a saber, a pandemia de Covid, que não é notícia nova para ninguém, que causaram uma estagnação econômica e, por consequência, o agravamento da crise dos empregos. Na ausência de esforços proativos, a desigualdade pode ser exacerbada pelo duplo impacto da tecnologia e da recessão pandêmica. Ou seja, o avanço da digitalização e dos efeitos das medidas adotadas contra a pandemia formam uma espécie de tempestade perfeita, a que fará avançar a diminuição de vagas de emprego em âmbito mundial. Não é um problema nacional, eu sempre venho falando isso. E é diante desse quadro que enfrentamos o chamado desemprego tecnológico, ou desemprego estrutural, o qual exige que repensemos como seguiremos promovendo o avanço tecnológico ao mesmo tempo em que preservamos e criamos empregos e oportunidades para a inclusão produtiva. Uma das alternativas que, segundo nós vemos aqui, pode diminuir os danos do avanço do desemprego é capacitar os jovens para as tecnologias disruptivas, as quais constituem a quarta revolução industrial. Afinal, vemos a inaptidão para tecnologias como internet das coisas, realidade virtual, blockchain, computação de borda, impressão 3D, energia renovável, nanotecnologia, biotecnologia, inteligência artificial. Aqui eu só estou nomeando algumas dessas tecnologias emergentes e que se destacam no presente, que vão caracterizar o futuro. É um dos fatores que mantém o jovem excluído produtivamente, esse desconhecimento. Assim, um problema que já era crescente avançou bastante desde 2020. A última pesquisa do IBGE, publicada no final do ano passado, sobre jovens e o desemprego, mostrou que a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos é 16,4 pontos percentuais maior em relação à população desempregada geral. A conta do desemprego, direta ou indiretamente, é paga por todos. É paga via aumento de impostos para cobrir despesas do tipo salário e desemprego, despesas médico-hospitalares, despesas com segurança e assim por diante. Qual que é a taxa de desemprego atualmente entre a juventude aqui no Brasil? Olha, é importante a gente colocar que a taxa de desemprego entre os jovens é sempre maior do que a média geral. Essa é uma realidade histórica do Brasil e também de outros países do mundo, né? A gente tem um círculo vicioso. O jovem tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho porque não tem experiência e acaba não adquirindo experiência porque tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E nesse período de pandemia, a gente tem uma taxa de crescimento da taxa de desemprego geral, ainda não parou de crescer, isso é importante colocar. E no caso dos jovens, esse processo é mais intenso ainda.
Só para a gente ter uma ideia, nesse momento o IBGE registra uma taxa de desemprego de 14,7%, e quando a gente analisa os jovens que têm entre 14 e 17 anos, essa taxa é de 46%. Entre aqueles que têm entre 18 e 24 anos, a taxa é de 31%, então muito mais intensa. Nesses períodos em que a gente tem crises no mercado de trabalho, o mercado de trabalho fica ainda mais seletivo, né? Ele historicamente é seletivo, então nós temos maiores dificuldades para os jovens, assim como temos para as mulheres em relação aos homens e para os pretos e pardos em relação aos brancos. Então, o mercado de trabalho fica mais desafiador e mais segregador. E nesse momento em que a taxa de desemprego está em crescimento, isso se intensifica e dos 14,8 milhões de desempregados que nós temos atualmente no Brasil, a maioria é composta por jovens. Estudos comprovam que o desemprego aumenta os problemas relacionados com a saúde física e mental do trabalhador, fazendo com que se acentue a procura pelos serviços profissionais ligados a esta área. Ô Edson, agora justamente essa alta no desemprego, ela traz também consequências econômicas e até mesmo psicológicas, né? Qual o dado assim você pode trazer para a gente com relação a esses impactos? Olha, os números do IBGE também sinalizam isso que você está falando. A gente tem um aumento da taxa de desalento. Então, vejam só, nós temos no Brasil 14,8 milhões de pessoas desempregadas. Mas nesse contingente não entram, por exemplo, 6 milhões de pessoas que estão desalentadas, porque são pessoas que simplesmente desistiram de procurar trabalho, e essa desistência tem a ver, muitas vezes, com o pensamento de que essas pessoas não vão conseguir trabalho. Então, isso se dá muito entre os jovens, é uma questão psicológica, né? O jovem, então, se desacreditando, achando que não vale a pena procurar trabalho porque não vai encontrar. Então, isso acontece num momento crucial na vida do jovem, porque é o momento em que ele vai adquirir confiança, vai adquirir força para enfrentar um mercado de trabalho que realmente é sempre composto por desafios, né? E o jovem precisa ter autoconfiança para fazer frente a esses desafios. E do ponto de vista da economia, do ponto de vista do país como um todo, isso é ruim, porque nós vamos ter menos pessoas experientes quando precisarmos dela no momento da retomada. No momento em que o mercado de trabalho começar a exigir, a precisar, a demandar pessoas experientes, né, para que as empresas possam produzir mais, a economia possa crescer, ele não vai poder contar com um contingente maior de jovens experientes, simplesmente porque esses jovens não conseguiram entrar no mercado de trabalho. Então, isso é um desafio, porque quando você tem uma economia em crescimento, essa economia, por óbvio, requer cada vez mais pessoas qualificadas, pessoas experientes que, nesse momento, não estão tendo oportunidade no mercado de trabalho e no momento seguinte não vão estar aptas a agarrar algumas oportunidades que vão surgir. No campo, o desemprego também campeia e os jovens também são bem penalizados por essa situação. Nunca o agronegócio teve tão expansão no Brasil como está agora. E a agricultura ela passa por 3 grandes revoluções, a revolução química, biológica, a mecânica, e hoje nós temos na agricultura um outro elemento, que é o que é chamado de agricultura de precisão, que é justamente o implemento da tecnologia na agricultura. Isso se dá a partir de dois fatores, que um deles é o Big Data, ou seja, a partir da informática, do aparecimento de novas tecnologias, computadores, etc. e tal, então se consegue processar uma grande quantidade de dados
em questão de segundos, né? Então, né, um grande processamento de dados em questão de segundos. E outra coisa é o que nós chamamos de inteligência artificial, né? Isso tem cada vez mais tomado um espaço no campo, e com isso, né, nós temos a agricultura, ela passa a sofrer a interferência do que é chamado de tecnologia, análises e gestão. Tudo isso baseado em aplicativos, né, e cria com isso um chamado modelo de agricultura, que é a agricultura preditiva. Ou seja, a agricultura, além de ter os aspectos químicos, biológico, mecânico, com a tecnologia, ela passa a ser cada vez mais orientada pela análise de dados. Então, de uma maneira que cada vez mais o trabalho humano ele passa a ser dispensado da agricultura. É claro que isso afeta também a juventude do campo, né? Então, nesse aspecto, né, nós podemos entender que a tecnologia hoje ela se faz presente no campo, e às vezes até com maior intensidade que nas cidades. Mas é uma tecnologia que beneficia uma classe, a classe do agronegócio, e assim como nas cidades, nós mantemos também a democratização dos meios, dos acessos à tecnologia, né? Se nós temos um campo altamente tecnificado, nós temos, por outro lado, né, comunidades rurais que padecem do acesso de tecnologia. O mesmo acontece nos grandes centros. Às vezes nós temos grandes centros com acesso à internet 5G e outros campos periféricos, né, que às vezes não têm acesso sequer a uma internet de qualidade. E outro aspecto, junto à questão do esvaziamento no campo que nós temos, é o fechamento das escolas rurais. Só no Brasil, num período de uma década, de 97 a 2018, não é um período de uma década, só no período de 97 a 2018 foram fechadas mais de 80 mil escolas do campo e no campo no Brasil. Né, a alegação dos gestores públicos é em função da questão da redução de custos. Mas o que está por trás disso é fazer com que os jovens percam a identidade camponesa. Uma vez que a escola do campo ela é específica para o campo, onde os alunos refletem coisas do seu cotidiano, do dia a dia, das questões próprias do campo, e quando vão estudar nas cidades, muitas vezes isso é legado ao esquecimento. Estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que o meio rural transforma-se em um espaço cada vez mais heterogêneo e desigual, onde a juventude é afetada de maneira mais dramática por essa dinâmica de diluição entre fronteiras do espaço urbano e rural, associada à falta de perspectiva para quem vive da agricultura poder acompanhar esse padrão de modernização. Nós corremos um risco de achar que o campo é algo atrasado e as cidades avançadas. No tempo no Brasil se teve esse paradigma, né, de que o campo é algo visto como atrasado, etc. e tal. E é uma visão pejorativa do campo. Uma vez que hoje também a juventude das cidades elas padecem da falta de emprego, não só as juventudes do campo. E se nós formos comparar os jovens que permanecem no campo, mesmo resistindo, mesmo produzindo, em muitos aspectos esses jovens do campo hoje eles têm condições mais favoráveis e melhor que muitos jovens que se encontram nas cidades, porque às vezes o jovem sai do campo e é expulso do campo, né, na perspectiva de encontrar um emprego, de fazer uma universidade, muitas vezes nos grandes centros, nas cidades, não se consegue isso. Sobre o tema do desemprego na juventude, o Papa Francisco disse: a taxa de desemprego entre os jovens é um escândalo,
um escândalo, que pede não apenas o enfrentamento em termos econômicos, mas deve ser encarado, e não menos urgentemente, como uma doença social, porque no momento, nossa juventude está derrubada pela esperança, quando são grandes suas fontes de energia, criatividade e intuição. Os missionários redentoristas, atuantes em mais de 80 países nos 5 continentes do mundo, colocam as juventudes e seus desafios como uma de suas prioridades apostólicas. Os jovens em seus diversos contextos, como foram mostrados no programa de hoje, são de fato uma das 12 prioridades apostólicas da minha congregação em todas as comunidades que nos encontramos na América Latina e Caribe. Aqui numa paróquia que nos foi confiada em Trindade, Goiás, eu e meus confrades procuramos nos aprofundar na reflexão e na ação em favor dos nossos jovens, especialmente aqueles que mais sofrem, que mais precisam do nosso apoio e orientação. Claro que os jovens também nos ensinam e nos apoiam o tempo todo também. Graças a muitos deles, nós conseguimos levar adiante forte empenho pastoral, sobretudo na catequese e no trabalho social junto aos mais abandonados. Os jovens em nossas comunidades, em todo o continente, têm sido particularmente convocados a serem eles mesmos os principais evangelizadores de outros jovens. São eles que entendem mais do que nós das vantagens e das ameaças do mundo tecnológico dos nossos dias. Eles conhecem as dificuldades existenciais mais comuns entre seus pares e, por isso mesmo, são aliados importantes em toda a obra evangelizadora da Igreja. A força interna da nossa congregação está bem reforçada, graças a Deus pela presença de jovens consagrados. Durante esse programa apresentado hoje pelo padre Rafael Vieira, você viu o rosto de alguns dos nossos jovens confrades. Do mesmo modo que aqui, os jovens e seus diversos desafios estão conosco também no México, em Cuba, no Haiti, em Porto Rico e também em vários países da América Central. Eles nos acompanham e são cuidados em nossa ação apostólica na Colômbia, na sofrida Venezuela, no Equador. Os redentoristas também estão com os jovens da Bolívia, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Os jovens em seus vários contextos são acolhidos pelos trabalhos pastorais dos redentoristas de norte a sul aqui do Brasil. Poderíamos até dizer simbolicamente do Iapoque ao Chuí, porque temos comunidades no Rio Grande do Sul e no Macapá. E eu, meus colegas aqui de Trindade e de todos os outros cantos onde nos confiaram algum trabalho pastoral, com a juventude na América Latina e no Caribe, procuramos nos unir cada vez mais. Procuramos rezar juntos e sempre que podemos realizamos ações concretas para a transformação da realidade de injustiça. Os jovens representam a esperança do mundo atual em vencer a pandemia e continuar lutando por uma vida mais digna num país mais justo e mais fraterno.